À primeira frase que o médico me disse, depois de falar tumor maligno, ele disse: vamos dar cabo dele. Foi um bocadinho arrepiante uma pessoa estar no banho e pôr as mãos ao cabelo e teres as mãos pretas do cabelo, tipo, cabelo por todo lado, e depois de chorar muito, calma, porque há dias de Merda. que estás no chão. Hoje é um dia especial, é Dia Internacional da Mulher. E para esse dia eu precisava falar com uma mulher especial também. Joana Meira. A Joana é aquelas que a gente pode falar de boca cheia, é um mulherão da porra. A Jo é mãe da Amélia, uma menininha linda de 4 anos. Além da maternidade, que é um dos maiores desafios de uma mulher, ela também passou por outros nos últimos anos. E acredito que tenha sido um dos mais difíceis, um câncer de mama. É claro que teve muito choro, muitas incertezas e muito medo, mas eu ainda não tinha visto de perto alguém ultrapassar uma barra dessa com tanto humor, transparência, força, como eu vi que a Jo fez. Jo, minha tuga preferida, é a minha entrevistada e homenageada de hoje. Mas antes, se já gostou do tema, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha para a mulherada que eu sei que você tem aí no grupo do WhatsApp. Jo, qual foi a primeira coisa que você pensou quando você soube que estava com câncer? É fácil responder a isso porque foi muito de encontro à primeira frase que o médico me disse depois de falar tumor maligno. Ele disse: vamos dar cabo dele. E eu fiquei com essa frase na minha cabeça e pronto, e não consegui pensar em mais nada sem ser o vou dar cabo dele. Agora, se tu me perguntares o que é que eu pensei antes de saberes, aí a minha imaginação deu asas, umas asas mesmo enormes. Eu pensei em todos os cenários possíveis e imaginários sobre aquilo que eu iria ou não ouvir na consulta. Pronto. Porque ele já deu mais confiança para você assim que ele viu melhor o... Não, a questão é que eu fiz os primeiros exames de diagnóstico e ainda não havia a certeza do que era, não é? Eu só percebia pela expressão facial dos médicos que poderia ser efetivamente alguma coisa, mas podia também não ser nada. E depois nessa consulta é que ele me diz: vamos dar cabo dele. Eu tive, ok, se é para isso, bora à luta. E assim foi. Você acha que esse foi um dos maior desafio da sua vida, a maior superação que você teve? Ainda tem, né? Ainda tem, porque a partir do momento que és doente oncológico para a vida, porque é uma sombra que te vai continuar atrás de ti, e deves fazer todos os possíveis para tentar ao menos controlar, para que essa sombra não regresse, não é? Mas se foi este o meu maior desafio, voltando mesmo à tua pergunta, eu já tive desafios bastante grandes. É óbvio que este teve uma dimensão bastante diferente de outros que tive, mas também tive desafios que ainda hoje são um desafio para mim. Como? Como, por exemplo, mesmo a nível pessoal no trabalho, a nível de relacional com o pai da minha filha, porque eu já não estou com ele,
A nível até de relação com os meus pais, são tudo coisas que nós temos que lidar, e são tudo desafios que nos podem trazer algumas mágoas ou algum tipo de mal-estar, e tu tens que ou tentar ver as coisas por outra perspectiva e tentar aceitar, ficar em paz com isso e tentar arranjar o melhor caminho possível. E demorou um tempo para você conseguir aceitar essa situação, essa doença? Não demorou muito tempo, eu acho que porque também já tinha feito o tal trabalho de imaginar tudo e mais alguma coisa sobre o que é que me poderia acontecer se por acaso eu naquela consulta ouvisse que tinha cancro. Você estava com quem nessa consulta? Com a minha mãe. E como foi a reação dela? Claro que começámos as duas a chorar. Eu também chorei na consulta, como é óbvio. E pronto, e foi uma situação muito difícil, e mesmo também para a minha irmã, porque tenho a minha irmã mais velha, e ela de certa forma também ficou muito abalada com isto, porque como assim é a irmã mais nova e não a irmã mais velha a passar por uma situação destas. Sim. Porque nós associamos o cancro, ou o câncer, neste caso, nós associamos muito, principalmente o câncer da mama, a mulheres em menopausa, portanto, ou que nem tenham amamentado, existem N situações, ou mesmo tendo casos na família. Sim. Só aí é que tu relacionas a doença. E você não tinha nenhum caso? Mas hoje em dia, nada. Nada. E hoje em dia isso é... O ter casos na família é impressionante, que só 10% dos casos são de origem hereditária, de origem genética. Sim. Portanto, digamos que temos aqui 90% dos casos em que não é porque há casos na família. É por outras situações, por situação do tabaco, maus hábitos alimentares, a falta de desporto. Ele está associado o stress. Ele está associado tanto assim aos maus hábitos, o câncer? Sim, bastante. Principalmente à parte da obesidade, da falta de exercício físico, ao açúcar, porque o açúcar, por exemplo, o açúcar faz com que as células cancerígenas se multipliquem muito mais depressa. Portanto, a comida de plástico, a comida processada, é o doce preferido das células más. É Pronto. Por isso que é a doença do século, né? Foi até agora. Agora Exato. Tem doenças assim neurológicas, mentais, mas o câncer até agora ganhou. Porque depois também existe uma dimensão que hoje em dia ainda não se consegue provar, ou portanto prevenir a causa, mas existem já muitos estudos relacionados com o facto do stress e a ansiedade e a depressão também estarem relacionados com o aparecimento de cancro, seja na mama, seja noutro sítio, mas principalmente em cancros que tenham uma relação hormonal, ou seja, em cancros, no caso da mulher, em cancros que estão relacionados com a mama ou com o útero, ou com os ovários, portanto, porque o stress, depressão, ansiedade provocam distúrbios hormonais, e esses distúrbios hormonais também podem despoltar aqui a multiplicação de células más, o que
o que é mais do que natural, tendo em conta que o nosso corpo só funciona se estiver em equilíbrio, só funciona se for bem alimentado, se mexer. Por isso São os é hábitos. importante uma pessoa também respirar fundo, meditar, essas coisas. E você começou a fazer... O que você mudou na sua rotina, nos seus hábitos, depois que você, enfim, soube que teve câncer, já fez toda... Depois você vai contar logo como foi todo esse processo. Mas a partir desse momento, você mudou os seus hábitos? Olha, de hábitos, estou a esforçar-me um bocadinho mais para comer ainda menos comida processada, menos açúcar, menos gorduras, gorduras não saudáveis, claro. E mais, a parte de fazer respirações. Houve também uma fase que eu estava a meditar bastante. Meditação é vida, né? Meditação, é muito bom. Eu comecei faz um tempo e continuei até hoje. Mas é difícil, uma pessoa, as primeiras vezes... Eu só faço aquelas guiadas, bem, eu não sou Pois, eu também só consigo fazer as guiadas. Eu faço as guiadas, vou indo com calma. Aquelas que a gente não... Aquela história de não pensar em nada que não existe, aquela de ficar quietinho, é verdade, né? E tal, já é mais complicado. Eu faço as guiadas. Não, só se eu estiver na natureza e ficar assim, tranquila, sem mexer no telemóvel e só olhar à volta e pronto. E assim é a única que eu consigo fazer. Não, mas mais coisas que eu mudei. Olha, voltei para o yoga agora neste início do ano. As aulas também são online, porque estamos em confinamento em Portugal desde o meio de janeiro. E assim vai continuar, pelo menos até ao fim de fim de março, desculpa. E mais coisas que eu tenho mudado. Mudei a minha forma de lidar com certas situações. Estou mais calma, mais ponderada. Tento refletir mais sobre as situações antes de as encarar. Antigamente eu era muito explosiva, muito efusiva, e de certa forma a parte da explosão, em tudo o que é divertimento, estou lá. Mas a parte de assuntos assim mais sérios e mais delicados sou mais ponderada, sim. Uma pergunta antes. Diz. Quando você falou da quimioterapia, eu lembrei do cabelo. Pensando mulher, pensando nisso, assim, como que foi, assim, a autoestima, como foi toda essa situação? Então, esse momento, foi um bocadinho arrepiante. Uma pessoa estar no banho e pôr as mãos ao cabelo e teres as mãos pretas do cabelo, tipo, cabelo por todo lado, e depois de chorar muito, nessa mesma manhã eu liguei para o pai da minha filha, porque a única coisa que eu sabia que queria para o momento do cabelo a cair era que a minha filha estivesse presente, porque ela na altura ela tinha 3 anos, e para mim eu achava sempre que iria ser um choque para ela, como é óbvio, de repente ver a mãe com o cabelo muito curtinho, ou já careca, pronto. E então ele veio com a máquina de cortar cabelo e com a minha filha. Ela também ajudou no processo de cortar o cabelo. E pronto, e olha, foi. E depois fiquei uma autêntica atriz saída do Matrix, ou daquele do Mad Max. Lembro, pois é. E a Amélia, ela estranhou? Como que foi?
ela estranhou, mas eu já lhe tinha explicado que tinha um dói-dói, que é, não sei como é que se diz também aí no Brasil. Como é que se diz? Vocês falam É um dói-dói, dói-dói, eles falam pronto. dói-dói. É um dói-dói. Pronto, eu expliquei que tinha um dói-dói mágico e que para eu ficar boa, o cabelo tinha que ir embora. E então, pronto, ela como dias antes já me tinha visto com um penso no peito por causa da biópsia, como já me tinha visto com um penso também na zona do catéter, que eu tenho por baixo da pele. Portanto, como ela já me tinha visto com esses pensos, já percebia que se estava a passar ali alguma coisa. E depois, os primeiros tempos com o cabelo assim mesmo muito pequenino e já a crescer, tinha uma textura de peluche. E ela dizia sempre que era muito fofinho. Tá. Pronto. Agora me diz uma coisa, para a sua autoestima como mulher, como foi essa transição de cortar e depois começar a deixar crescer? Então, uma coisa que eu experimentei foi os lenços. Andei a ver tutoriais no YouTube para fazer assim lenços diferentes, não é? E experimentei sempre mais ou menos o mesmo modelo, mas a única coisa que eu sabia era que não queria usar peruca, porque é assumir, é uma fase. A única coisa que me preocupava era, tendo em conta que estávamos em pleno inverno, porque eu comecei a quimioterapia em dezembro e aqui em Portugal é inverno duro, então andei sempre de gorros na cabeça, até para dormir às vezes tinha que usar, porque caraças, faz mesmo frio! Faz mesmo frio estar sem cabelo, é impressionante. Pronto, e às vezes até em casa andava de gorro, mas não era pela questão da imagem, era mesmo pela questão do frio. Depois usei os lenços mais na altura por causa de me proteger do sol, porque como tinha a cabeça muito exposta, quando ia para o hospital e assim, muitas vezes usava o lenço para me proteger. Mas a nível de autoestima, aquilo que me preocupava mesmo era perder as sobrancelhas. Porque as sobrancelhas para mim, mais do que perder o cabelo, é que as sobrancelhas para mim, eu uso as sobrancelhas grossas. E dá expressão, né? E dá imensa expressão. Como foi a operação? Como foi o antes? Porque você tirou e logo depois já pôs. Como que foi isso? Não, a minha cirurgia, felizmente, foi uma cirurgia única, que é a retirar o tumor com a cirurgia conservadora. Ou seja, eles conseguiram tirar o tumor e o suficiente de margens à volta e com o meu peito fazer um peito mais pequeno. E depois fizeram no peito que não tinha nada, na mama que não tinha nada, reduziram para ficar simétrico. Portanto, eu saí de lá da operação com 2 maminhas. A única coisa que me falta é mesmo um mamilo, porque uma coisa importante que não falámos há pouco, como é que eu fui fazer os primeiros exames, como é que eu descobri que tinha aparecido o tumor. Pois é. Porque o meu mamilo retraiu, ele ia para dentro e não era normal isso acontecer, e nunca tinha tido isso, e ao notar que ele ia para dentro bastava pressionar e o mamilo retraía, e pronto, achei que aquilo era estranhíssimo e fui ao médico. Caramba! Pronto.
Pois Portanto, é. o tumor estava mesmo agarrado ao mamilo, Ao portanto, mamilo. não havia forma de o salvar. Tá, entendi. Entretanto, hei de fazer a cirurgia e a parte de Reconstruir. reconstruir o mamilo. Tá, entendi. Então tá, qual foi o aprendizado que você tirou de toda essa situação? Depois que você superou essa doença. Vamos dizer que já superou, vai. Sim. Portanto, superei, porque ainda a semana passada fui fazer o check-up dos 6 meses após todos os tratamentos e está tudo ok, tudo limpo. Pronto. Mas, opa, tantas aprendizagens. Olha, uma das coisas que eu aprendi imenso e que já tinha vindo a ser é que o cancro apareceu-me numa altura em que eu já me sentia a transformar-me. Ele só veio reforçar certas transformações que eu já estava a ter. Ou seja, eu sempre tive uma postura mais preocupada com o meio ambiente, por exemplo, e preocupada com o facto da minha filha ter acesso à natureza, ter o direito de brincar onde ela quiser, portanto, também consumir cada vez menos, não ligar-me muito às coisas materiais, portanto ter uma maneira de estar um bocadinho mais minimalista, aproveitar mais o tempo, portanto desfrutar mais de uma ida para o trabalho, por exemplo, ou um fim de semana fora, ou de umas férias. Muitas vezes uma pessoa também acaba por se agarrar muito às redes sociais e, para mim, durante o processo todo do cancro, também foram um apoio imenso e também foram a forma de eu expressar pontualmente o que é que se estava a passar comigo. Pois é, porque eu lembro que você postou bastante coisa e é isso que, quando eu penso toda essa trajetória desse tempo que você, desde que descobriu e foi passando por todo esse processo, vem na minha cabeça várias fotos que você colocou no Instagram e tal, aquela com a mãe fora, outras, ainda acho que mais especiais, ainda que marcaram essas fases. Não, eu tive a necessidade de escrever em todos os pontos que para mim foram importantes ou marcos do processo, ou mesmo datas importantes que são comemoradas, como o Dia de Luta contra o Cancro, o Dia de Luta contra o Cancro da Mama, o Outubro Rosa. Portanto, há aqui uma série de dias também que são importantes relevar. E para mim foi muito importante expor-me como eu sou, porque eu também não consigo mostrar-me de outra maneira porque não seria eu. Não, e nem é para fazer isso, né? Não, e nem é para ser isso. E nem é nem para pôr demasiadas flores no processo de sou bem guerreira, isto é preciso ter força, não sei o quê. Calma, porque há dias de merda que estás no chão. Há dias que estás no chão, há dias que acordas que não estás bem disposta, há dias que simplesmente estás super cansada. Eu tive dias que às vezes nem me apetecia ser mãe, percebes? Deve porque ser super normal. Não conseguia ter cabeça nem energia para fazer coisas com a minha filha, pronto. Mas depois também era nela que muitas vezes, se não todas, ia buscar toda a minha força para este processo. Então,
também foi importante para mim escrever nas redes sociais porque e também tornei nessa altura o meu Instagram público porque eu pensava sempre que a minha maneira de mostrar a doença que pudesse ajudar uma pessoa que fosse. Uhum. Ou porque essa pessoa tinha um familiar, ou porque essa pessoa era a pessoa doente. E a verdade é que eu tive já situações em que conheci pessoas com a mesma doença que eu tenho, através das redes sociais, e que hoje falamos com alguma frequência e inclusivamente já me encontrei com uma delas. E isso é ótimo porque se é também a tua mensagem e é um bocado aquilo que tu também estás a tentar fazer com o teu canal do YouTube, que é tu sentes que tens uma mensagem a partilhar. Alguém vai sentir algo. É óbvio que não é o teu objetivo principal e não estás ali à espera de inspirar pessoas. Opa, mas se no teu caminho conseguires, pelas tuas palavras, dar algum tipo de alento a alguém, eu, por exemplo, eu leio imensas vezes os posts que eu faço. Eu leio imensas vezes, porque já mesmo passando algum tempo, porque as palavras que eu escrevi vieram de cá dentro. Sim, claro. Vieram de cá dentro e primeiro que tudo, serviram para me dar força a mim própria, para afirmar o que estava a acontecer comigo, percebes? Porque, por exemplo, quantas vezes, a seguir a me cair o cabelo, eu entrava na casa de banho, no WC, no banheiro, eu entrava no banheiro e eu pensava que ia ver a minha cabeça com cabelo, porque o cérebro ainda não estava habituado. Ou, por exemplo, a seguir à cirurgia, o facto de ter efetivamente cicatrizes, de ter o peito diferente, ter o peito um bocadinho mais pequeno, eu punha muitas vezes ao espelho simplesmente só assim, a olhar. Porque é um bocado tipo, tal como eu olhava para as minhas palavras, também olhava para o meu corpo e para as alterações que tinham acontecido comigo, do género, é isto que está a passar contigo. E eu acho que muitas vezes nós temos isto, agora já estou a levar para o campo de girl power, mas é mesmo isso, muitas vezes nós temos os nossos... Eu ainda hoje não estou conformada com o peso que ganhei com os tratamentos, não é? Mas não vou deixar de aceitar o meu corpo como ele é por causa disso. Caraças, ele gerou uma vida, ele passou por um cancro, ele passou por outras situações chatas da minha vida. Sim. E passou por outras coisas belíssimas, maravilhosas, portanto, acho que exato. E até orgulho nos cabelos brancos, não é, Daniela? Não, ainda chego lá. Ai, não, menina, mas foi vir pra cá, né, pro Brasil, uma preocupação ou outra aqui e tal, já apareceram logo 3, logo aqui na frente. Tá vendo? Não pode deixar isso. E atrás desses vêm outros, é uma chatice. Não é? Obrigada, adorei. Nada. Adorei a conversa, é bom ver exemplos. É bom que você é, eu acho que um exemplo para outras mulheres e passar a sua experiência também é interessante para caso algumas estejam passando ou com algum familiar ou elas mesmas vendo que não estão sozinhas, né? Exato. Não, e é importante a pessoa olhar sempre para... É foco e fé na cura. Mesmo que a pessoa
não tenha fé, uma fé religiosa, mas que foco e fé na cura, porque nem que seja fé em nós próprios, ou seja, fé em que vamos ultrapassar alguma coisa. Oi, obrigada, Jo. Adorei. Nada! Adorei. Obrigada, eu. Olha, então, vou falar mais uma vez, porque a gente sempre fala, né? Se você gostou do vídeo, se curtiu do vídeo, curte aqui, comenta sobre as experiências que a Jo teve. Se você também teve alguma coisa parecida, comenta também pra gente trocar uma ideia sobre isso. É sempre importante. E também compartilha. Se você acha que tem alguém precisando dessa reflexão, dessa conversa, também é bom. Tá bom? Obrigada, Jo. Obrigado. Beijinho aí para o Brasil. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau.